Evite entrar para uma fila de transplante de órgãos, principalmente dos rins. Se você tem problema renal, procure ver se você também não tem problema na sua paratireoide. Estes dois órgãos guardam uma relação muito interessante e a causa é metafísica. Ela pode ser por intoxicação medicamentosa ou alimentar. Mas se você não remover o medo de caminhar por conta própria, você não vai conseguir curar este órgão. Fique comigo até o final que você vai entender isso. Olá, gente. Eu falei aqui no meu canal sobre tireoide. Inclusive, na descrição eu tenho aqui um vídeo sobre isto. Mas eu quero falar hoje sobre as paratireoides. Essas glândulas, elas estão relacionadas a controle do nível do cálcio no sangue. Muita gente não dá a menor atenção a isto. Acontece que quando as paratireoides não estão funcionando de forma adequada, seja por falta de magnésio, seja por falta de vitamina D, que você consegue através do sol, seja por falta de outros minerais como iodo e iodeto, porque qualquer influência na tireoide também atinge as paratireoides e vice-versa. Você acaba tendo o problema em ambas as glândulas. Mas quando a glândula paratireoide não está funcionando, o que acontece? Ela começa a permitir o cálcio, que deveria estar sendo controlado por ela, vai começar a circular para os rins. Olha só o que acontece. E quando há um excesso de cálcio nos rins, os rins começam a ficar sobrecarregados, a pessoa pensa que está com insuficiência renal, e de fato isso passa a acontecer. E a gente não consegue perceber metafisicamente o que isto significa. Acontece que as paratireoides, como controlam o cálcio, na realidade está relacionada ao equilíbrio entre o emocional e a capacidade da pessoa colocar os pés no chão e caminhar com seus próprios pés. É quando a pessoa ela tem uma excessiva carência de um pai, de uma mãe, ou quando entra neste relacionamento buscando esta bengala, buscando esse apoio emocional, que na verdade deveria ser uma responsabilidade dela mesma conquistar essa capacidade de caminhar por conta própria. Trata-se na verdade de uma insegurança emocional de alguém que ainda continua segurando ali uma bengala. Ela pode caminhar, mas ela tem dificuldade de caminhar sozinha. E essas pessoas, quando ficam doentes e elas recebem cuidados médicos, essa coisa toda, elas ficam extremamente carentes e dependentes de todo esse processo desses cuidados. Isso passa a ser algo assim vital para essas pessoas. Se você conhece alguém que está com problema, às vezes renal, procura ver se a paratireoide dessa pessoa está funcionando de forma adequada. E se o rim está funcionando, dando conta do recado, né, de eliminar este cálcio. Porque senão este cálcio vai começar a se depositar, sabe aonde? Na sola dos pés, né? Dificultando o caminhar desta pessoa. O que o corpo está dizendo? Tenho dificuldade de caminhar, sozinho ou sozinha. Pessoas que têm problema de paratireoide
e insuficiência renal, essas pessoas passam a cedo ou mais tarde ter problemas no calcanhar, onde elas pisam, e elas têm dificuldade de caminhar por conta própria, são extremamente dependentes emocionalmente, carentes emocionalmente, provavelmente sofreram alguma rejeição, abandono na infância, tá certo? E eu quero citar aqui o que eu posso fazer para resolver essa questão, sobre a nível fitoterápico. A primeira coisa que eu te aconselho, pegar sol, consumir magnésio, cloreto de magnésio ou magnésio de malato, tá certo? Vende em farmácia, isso é um suplemento alimentar, você não precisa nem de receita para isso. Eventualmente o uso de Lugol a 5%, se vende em farmácias de manipulação, tá certo? Não há nenhuma contraindicação. O problema de você utilizar iodo, o iodeto, o iodo, no caso do Lugol, tá? Você vai estar usando o iodo inorgânico, que é saudável para o organismo, tá? A outra questão que eu gostaria de citar é o processo de purificação do rim. Eu aconselharia essa pessoa fazer um jejum intermitente, tá? E também fazer uma dieta que eu inclusive ensino, tá? Que é uma dieta que vai permitir essa pessoa não sobrecarregar tanto os rins. E um detox. Esse detox também pode ser feito, à base de coentro, à base de salsa, tá certo? Mas eu aconselho aqui 2 plantas medicinais que vão fazer com que o seu rim volte a funcionar de forma adequada, tá certo? Que é a quebra-pedra. Quebra-pedra ela não é só para quebrar pedra, mas ela é funcional nesse caso, porque como há um depósito muito grande de cálcio, provavelmente se está havendo, um acúmulo de pedras nos rins, tá? Essas pedras são formadas à base de cálcio. Então o quebra-pedra vai ser fundamental para esse processo. E o segundo chá que eu te aconselho fazer um chá da planta de chapéu de couro, ou extrato de chapéu de couro, ou até mesmo você comprar a cápsula, desta planta. O chapéu de couro, para você ter uma ideia, qual é o papel do chapéu de couro? O chapéu de couro é uma planta considerada assim até erva daninha, mas existem estudos que o chapéu de couro causa benefícios fantásticos nos rins. Para você ter uma visão metafísica, porque, veja bem, na natureza existe explicação para aquilo que também há explicação dentro de nós. Qual é a função do chapéu de couro? Onde é que fica o chapéu de couro? Ele fica justamente aonde? Naquelas águas lamacentas, naquelas águas escuras. O chapéu de couro ele tem a função justamente de filtrar a água suja. Ele faz esse processo, tá certo? Lógico que você não vai ficar aí em qualquer brejo, pegar chapéu de couro e tomar. Eu te aconselho que fosse uma planta criada, uma planta orgânica, ou uma planta que fosse colhida por alguém que entende de planta, que não vai pegar isso em qualquer lugar, tá certo? Mas a verdade é que esse chapéu de couro ele fica nessas regiões, ele depende de um ambiente aquático. E quando não tem água, ele morre. E quem é assim dentro do nosso corpo? Os rins. Então, se você tem problema renal, quanto mais água você beber, melhor. Principalmente quando há essas questões de insuficiência. Ah, Douglas, mas eu estou tendo acúmulo de líquidos. Existe. Justamente o chapéu de couro, como o quebra-pedra, vão facilitar esse processo, vai fazer com que o seu sistema de micção aumente, vai aumentar o volume de micção. Isso é inevitável, são estudos comprovados e eu já tive experiência própria com isso, inclusive com pacientes que eu já aconselhei utilizar essas plantas medicinais, tá? Existem estudos comprovando a eficácia dessas plantas, mas basta eu usar fitoterápico? Não, você tem que fazer a dieta alimentar, você tem que fazer o jejum intermitente, você tem que fazer o detox. Tudo isso eu ensino através da minha terapia, tá certo? E eu te aconselho pegar a luz solar, fazer o suplemento com magnésio, com Lugol, que é iodo e iodeto,
de potássio, tá certo? E te aconselho uma coisa muito importante: mudar a crença de que você precisa de alguém para ser feliz. Você pode até aqui achar que não, mas aqui dentro você ainda é carente, né, de que alguém te carregue de alguma forma, seja afetivamente, seja financeiramente. Eventualmente você tem alguma crença de que você não é capaz de enriquecer, de prosperar. E aí tem que remover essas crenças para poder também auxiliar nesse processo. Tudo isso nós fazemos através da nossa terapia. Eu sou Douglas, psicoterapeuta holístico, coach, né? Trabalho com Theta Healing, trabalho com remoção de crenças limitantes, e nós ativamos outras crenças, outros programas que podem fazer com que o seu corpo funcione segundo a vontade do teu eu superior, que é ele que é o mais importante na tua vida, é aquele que te governa, é aquele que foi feito à imagem e semelhança do Criador. Quando nós esquecemos de nossa deidade, de que somos a imagem e semelhança do Criador, é quando nós somos pegos, né, pelas armadilhas, né, das matrizes do eu inferior, que é o ego. E aí nós temos uma série de problemas relacionados, inclusive à saúde física, mental, emocional, energético e, consequentemente, físico. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam estar precisando dele, tá certo? E Shalom. A aposofia é a quebra de paradigmas, a eliminação de crenças limitantes, sair do sistema de controle, é libertar-se da dualidade, colocando-se acima dos conceitos e definições, a fim de ver mais além e de ir mais além. Douglas Lima. Savituvareniam Vargone Vasyadimai Diyuyona Prachodaya